Oi, eu sou a Cris e você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje eu converso com vocês sobre o livro A Cachorra, da escritora colombiana Pilar Quintana. Então, vem comigo. Pessoal, A Cachorra é um romance, foi lançado pela editora Intrínseca. Eu tenho ele aqui no Kindle, como vocês podem ver. Foi lançado pela Intrínseca aqui no Brasil em 2020. Mas ele foi escrito originalmente pela autora Pilar Quintana em 2017 na Colômbia. E é bem interessante esse fato, porque ela escreveu este livro enquanto amamentava, e pelo que eu vi aí em alguns lugares na internet, ela escreveu no celular. Talvez seja por isso que este romance seja curto. Gente, fazia muito tempo que eu não li alguma coisa em tão pouco tempo. Eu li em uma manhã, isso é muito raro para mim. Ler um romance, principalmente, em tão pouco tempo. Até contos, às vezes, o conto é tão profundo que eu acabo levando 2 dias para ler, sei lá, 20 páginas, 30 páginas. Nesse caso aqui, ele é um romance curto. Ele tem, acho que 150 páginas. Como ele tá no Kindle, eu cheguei a olhar a quantidade de páginas, mas vocês sabem que a minha cabeça é dessas, né? A informação que não é tão importante eu acabo esquecendo. Mas eu acho que ele tem mais ou menos 150 páginas. É sim um romance, não é uma novela, né? Ele já é longuinho o suficiente para ser considerado um romance. Tem muitos personagens interessantes e uma trama muito interessante. Eu devo aqui publicamente agradecer ao Elvis Antônio. Elvis é um psicólogo, eu ia falar psiquiatra, Elvis. É um psicólogo e ele me convidou para ler, para que nós dois trocássemos um pouco de opinião sobre esse livro. Ele ficou bastante impactado. E eu também, claro, e eu acho que qualquer pessoa que lê esse livro vai ficar impactado. E também, qualquer pessoa que ler esse livro vai dar uma interpretação diferente de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua personalidade. Cada pessoa vai ter uma conclusão, vai tirar uma conclusão sobre esse livro. Então, achei interessante eu ser convidado por um psicólogo, porque ele está se especializando na maternidade. Então, ele se deparou com esse livro e achou que seria interessante para que eu lesse, já que eu também sou mãe, né? E sim, achei muito interessante. Sou mãe e sou uma pessoa muito diferente da nossa personagem aqui, mas é claro que eu tenho empatia por ela, e muita coisa que ela passa aqui, eu também teria passado, né? Não sei. Aí eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês. Bom, a história em si, o enredo em si, é bastante simples. Nós temos a personagem principal, que não é a cachorra, que é a Damares. A Damares, a gente acompanha a vida dela desde a infância até os tempos atuais, onde ela deve ter mais ou menos 40 anos. Mas a narrativa ela não é linear, então a gente não começa com ela criança, a gente já começa com ela adulta, e aí tem aqueles flashbacks de maneira bem natural, a gente nem sente nenhum impacto, nenhuma quebra na narrativa, nada disso não. Mas então a gente acompanha de maneira não contínua, desde a infância da Damares até essa idade adulta. A Damares é uma mulher negra, ou preta, como queiram, que mora em uma região assim litorânea na Colômbia. E uma região que a gente entende que é uma região bastante pobre e extremamente submissa aos poderes da natureza. Então a natureza está muito presente, é uma coisa assim muito real na vida tanto da Damares quanto dos demais habitantes ali daquela região. As pessoas ali vivem de pequenos negócios e de pescaria. A Damares em si, para ela obter o seu sustento, ela trabalha em casas de família, tudo de maneira muito informal. A gente não tem carteira assinada, nada disso. Bom, é uma região, então, próxima ali ao litoral. E, além disso, é uma região que também, eu acho que é floresta amazônica ali. Eles falam muito da floresta. Então, é um povo que sofre muita influência das marés, das enchentes, né, das chuvas, e da floresta estar ali muito perto.
E pelo que eu entendi, eles também ficam próximos a algum tipo de morro, algum tipo de montanha, alguma encosta, pelo que eu entendi. E não é Oceano Atlântico, a gente está falando de Colômbia, a gente está falando lá do outro lado, ali é o Oceano Pacífico. E eles vivem ali, Damares e aquele núcleo dela, da família dela. Ela é uma mulher casada, e ela é casada desde os 18 anos com um personagem chamado Rogério. Então, Rogério, com L, Rogério. Desde o início a gente já conhece esse casal. Eles têm um relacionamento realmente de casal que está junto há muito tempo. Eu comecei a ver uma pessoa contando, né, uma resenha na internet falando sobre esse livro. E é aquilo que eu falei para vocês. Cada um que lê vai entender de uma maneira. Essa pessoa entendeu o Rogério, como um cara bruto, como um cara até violento, mas eu não entendi assim, não. Eu entendi que um cara bruto, pode ser, sabe, um cara cru. Gente, é um cara que, assim, ninguém ali tem educação formal, ninguém ali foi pra escola até a 8ª série, sabe, são pessoas muito simples, e ele tem aquele jeitão dele, é um cara trabalhador, é um cara companheiro e tem aquele jeitão bruto dele. Quer dizer que eu queria ter um companheiro como ele? Não, não queria ter um companheiro como ele. Quer dizer que talvez ele fosse o melhor companheiro para a Damares? Eu acho que sim, mas talvez ela preferisse um homem de outra maneira? Não sei. A questão é que realmente ele é um cara muito, muito, muito cru, mas é um cara assim, eles estão juntos então desde os 18 anos dela, 18, 28, 38, eu sou de humanas, tá? Então eles estão juntos há muitos anos, há mais de uma década, e continuam juntos. Então, eles não têm aquele amor, e eu acho que nunca tiveram, aquela coisa, meu querido, minha querida, não tem nada disso. Vivem juntos, se ajudam da maneira que podem, e tá tudo certo, sabe? Muitos relacionamentos são assim, e não são relacionamentos abusivos, eu não acho que seja abusivo, não. Bom, ela nasceu ali numa família de pessoas que são cuidadoras, que são também empregados domésticos. A gente fica entendendo que hoje em dia Rogério e Damares estão numa situaçãozinha um pouco melhor, porque eles estão vivendo atrás de um casarão que foi abandonado, então eles meio que ficaram cuidando daquele casarão, e ali tem um lugar melhorzinho para eles viverem, porque eles eram muito pobres e viviam assim em um cômodo muito ruim. A gente fica sabendo como eram as casas daquele local, então eram casinhas muito pequenas, só mesmo para a pessoa passar não é nem passar uma chuva, tá? Porque às vezes quando chove fica tudo alagado, é tudo horrível. Mas são casinhas que mofam muito, são casinhas com aspecto escurecido por conta do mofo. E eles, quando vão morar juntos, eles vão morar num lugar assim, bem pobre, mas como eles passam a cuidar, ela passa a cuidar da casa, dessa casa grande, que é uma casa de veraneio, de pessoas ricas que se foram, eles passam então a viver numa situação melhor. E tudo está interligado. Então, de quem é essa casa? Essa casa era de uma família chamada Reyes, né? R-E-Y-E-S, que significa, claro, rei, né? Tem um significado mais intrínseco. É uma família, então, de pessoas ricas, que tinha lá um filho rico e que ficavam brincando com as crianças ali da vila, né? E só que essa família passa por uma tragédia e eles vão embora e ficam mantendo uns empregados ali para cuidar da casa, até que eles, me parece que eles perdem a fortuna e não mandam mais nem o salário para aquelas pessoas que estavam ali cuidando daquela casa. E mesmo assim as pessoas continuam, porque é melhor estarem cuidando da casa, estarem ali num teto, ali num quintal de uma casa, do que estarem mais pobres ainda. Então, fica muito claro que toda aquela comunidade, ela sabe, trabalha para a subsistência mínima, é aquela coisa de vender o almoço para comer na janta. O próprio Rogério, ele é pescador, então se pescar tem dinheiro, se não pescar não tem dinheiro. E ela cuida, então, de uma casa aqui, uma casa ali, ajuda uma pessoa aqui, ajuda uma pessoa ali, então acabam tirando aquele dinheirinho para eles irem sobrevivendo ao longo do tempo. E outras pessoas, são muitos personagens, e eu definitivamente não vou ficar citando sobre todos esses personagens, primeiro porque eu não me lembro dos nomes, segundo que não precisa, porque o foco mesmo é a Damares. Mas quem é então a cachorra? Bom, a Damares,
Começa logo a história, ela assim na beira-mar, junto com uma mulher, e elas estão lamentando a morte de uma cachorrinha. E aí a dona dessa cachorrinha fala, coitadinha, né? Acabou de ter os filhotes e morreu. E aí a gente fica sabendo que a Damares, ela tinha uma certa inocência, que ela nunca pensou que pessoas deliberadamente fizessem mal para animais. Ela achava que toda vez que um cachorro morria envenenado, por exemplo, era porque o cachorro tinha comido veneno de rato, tinha comido rato e morrido por conta disso. Então, para ela é um pouco chocante de imaginar e um pouco irreal, surreal imaginar que pessoas deliberadamente eliminassem cachorros, sabe? Mas aí a dona da cachorrinha fala, que pena, porque ela deixou os filhotinhos, vai morrer tudo, porque, né, como é que vai fazer? Eles tinham dias. E aí a Damares fica solidária e resolve pegar uma cachorrinha. Acontece que a Damares, ela nunca tinha tido filhos. Essa passagem é nos dias atuais. Então ela já tá lá com seus 40, ela nunca conseguiu engravidar. Então ela pega essa cachorrinha e ela literalmente coloca essa cachorrinha no seio, assim. Ela é uma mulher grande, e isso é muito explicitado. Ela é uma mulher que tem mãos grossas, ela tem um corpo grande. E ela não se sente muito bem por isso. Ela se sente talvez masculinizada, ela não gosta disso. Mas a questão é que ela pega essa cachorrinha e coloca essa cachorrinha no peito e ela cuida muito dessa cachorrinha, chegando a dar o nome de Tirli para essa cachorrinha, ou Shirley, que seria o nome da filha dela. Se ela tivesse conseguido ter uma filha, se ela tivesse conseguido engravidar, ela teria dado esse nome para essa cachorrinha, para a filha. Então ela coloca na cachorra. E aí ela tem uma prima, que é aquela pessoa inconveniente, que fica, você colocou o nome da sua filha, sabe aquela pessoa que fica apontando todos os defeitos. Ela não suporta essa prima perto dela. Mas eu acho que a prima é como se fosse um alter ego, assim, é como se fosse o outro lado, o diabinho que fica de um lado e o anjinho que fica do outro. A prima é aquele diabinho que fica, mas você não engravidou, mas você vai cuidar dessa cachorra, é aquela coisa, né? Então, essa relação de mãe que ela vai acabar desenvolvendo é sim bastante criticada, as pessoas olham, mas muitas vezes eu fiquei me pegando a pensar se não fosse a sensação dela, sabe? Que de repente as pessoas não estivessem nem aí. E eu acho que as pessoas não estavam nem aí mesmo, mas ela tinha essa coisa, ela se sentia muito culpada por não ser mãe. A gente fica sabendo que ela passou por curandeiros, por tratamentos, inclusive tratamentos caros para os padrões dela, para tentar engravidar, mas os tratamentos todos, assim, de curandeiro mesmo, sabe? De tomar um chá, de fazer tomar um banho. Em nenhum momento é cogitado o fato de o Rogério não poder ter filhos, é só ela que não consegue engravidar. Isso, assim, eu acho que é um ponto que pelo menos eu me peguei observando assim a fundo. Enquanto que essa pessoa que eu vi o vídeo, que eu não sei nem quem é, falando que ele era um cara abusivo e tudo, enquanto ele disse isso, ao mesmo tempo eu fico, poxa, a gente tá falando de uma sociedade que a mulher é considerada infértil, ou seja, o Rogério podia ter abandonado ela, né, já nessa sociedade, por ela não dar filhos, mas ele não faz isso. Eles estão juntos o tempo todo. Nem ela larga o Rogério, nem o Rogério larga ela. Isso sabe, não existe, eles estão sempre juntos. Eles entram em crise a ponto de não serem mais um casal mesmo, então ela vai dormir num quarto, ele vai dormir no outro, mas eles continuam juntos. Eu não sei se eles continuam juntos apenas pela subsistência. Mesmo assim, se fosse apenas pela subsistência, ele poderia ter amantes. Ele não tem, ele só vai trabalhar e volta. Pelo menos não é citado aqui. No dia que ele foi pescar, se ele acabou arrumando um amante, a gente não fica sabendo, não. Então eles estão sempre juntos. Então eu defendo o Rogério, eu acho que ele é um cara legal, sabe? Do jeito dele, eu acho que ele é um cara legal. Ela tem receio de como ele vai tratar a cachorrinha. Ele já tem outros 2 cachorros, tem os nomes muito interessantes, gente. Eu não vou lembrar. Vou deixar aqui embaixo, isso eu vou deixar embaixo. Porque os nomes dos cachorros dele que ele já tinha, né? Eu achei muito criativos. E ela descreve como os cachorros tiveram aqueles nomes. Eu adoro isso. Eu adoro falar de como eu escolhi o nome dos meus cachorros, dos meus gatos. Eu adoro essas coisas. Eu achei um toquezinho da Pilar que foi bem interessante. Mas fecha parênteses.
Mas ela tem medo que ele não aceite muito a cachorra. Bom, long story short, né, para encurtar essa conversa, acontece que ela pega então essa cachorrinha, ela começa a criar. Ela cria como se fosse filha, sim e não. Porque ao mesmo tempo que ela quer muito ter a fidelidade daquela cachorrinha, ela quer ter aquela cachorrinha, ela quer ter aquela responsabilidade, ela trata como cachorro, ela não trata como gente. Ela não trata como gente. No início, ela compra um leite específico lá para. É um leite que ela compra? Ela compra um alimento específico para dar para cachorrinha, então ela tira o dinheiro do próprio sustento para dar. Ela molha pão para colocar na boquinha da cachorra, porque a cachorra é tão pequenininha. Vocês já viram um boquinha de cachorrinho filhotinho? Ela é tão pequenininha que quando ela colocou com a seringa, a boquinha é tão pequenininha que ela não conseguia engolir. Aí o leite saía todo para fora. Aí alguém indica para ela o conta-gotas, só que ela tinha mais o que fazer do que ficar dando leite no conta-gotas. Se fosse seu filho, você não ia dar leite no conta-gotas? Ia. Ela não fez isso. Aí ela conseguiu o pão. Ela percebeu que ela molhando o pão e colocando pouquinho, pedacinho de pão molhadinho no leite, a cachorrinha conseguia engolir. E assim a cachorrinha cresceu. Só que aí, gente, olha só. Então ela tinha, entre aspas, a filha que ela queria. Será? Ou ela tinha, e aí, para quem leu e para quem tá assistindo alguns vídeos aleatórios para tirar a sua própria conclusão também, ela queria ter filhos? Ou ela queria dar uma resposta para a sociedade para provar que ela podia ser mãe, sim, sabe? A gente não sabe, né? Como eu falei, se era ela que não podia, se era o Rogério que não podia. De qualquer maneira, ela quis pegar essa cachorrinha, a Shirley, ou Shirley. E a cachorrinha cresce. Só que assim como todo mundo naquela vila, a cachorrinha vai ter uma vida própria. Então é meio como que se a Damares, eu ia falar Domares, hein? Ó, a queda de Atlântida. É como se a Damares, ela não tivesse conseguido ou ela não tivesse se dado o direito de ter a própria vida. Ela podia ter uma vida muito bem resolvida. Eu sou esta pessoa que não tem filhos e acabou. Mas me parece que ela não se deu ao direito, ou ela não teve o direito, se foi ela que colocou essa sina para si, se ela recebeu isso, se ela aceitou, eu não sei. Mas me parece que ela não precisava ser mãe, quis ter essa cachorra, e a cachorra se desenvolveu como qualquer outra fêmea e se tornou independente. Então aí, quando a cachorra desaparece, a gente tem uma quebra na história. A cachorra foge. Gente, qual é o cachorro que não foge? Se eu deixar o portão do meu apartamento aberto, eu sei que o cachorro vai pegar o elevador e vai se embora. Todo cachorro foge. A cachorra fugiu. E aí ela fica muito triste, ela faz de tudo. O Rogério ajuda pra caramba pra encontrar essa cachorra. Ela fica desaparecida muitos dias. E ela fica com um peso muito grande, fica se lembrando de outras 2 pessoas desaparecidas na vila. Gente, a morte nessa vila, né, é uma coisa tão comum, tão banal, e são mortes, assim, pesadas. E as pessoas morrem, assim, por fenômenos da natureza, cai no mar, some na floresta. E aí ela fica lembrando, faz tantos dias que a cachorra sumiu, quase a mesma quantidade de dias que o menino. Quando ela era criança, ela brincava com o menino, que era o dono da casa, e esse menino caiu no mar e desapareceu. E é por isso que a família foi embora, né? Ele desapareceu, foi encontrado dias depois, não sobreviveu. Por isso que a família vai embora, né? E então ela fica sempre lembrando dessas coisas. Então ela tem essa carga, sabe? Ela é uma pessoa muito magoada, ela não se esquece do passado e fica lembrando de tudo de ruim que aconteceu. A cachorrinha volta, ela olha assim, ao mesmo tempo que ela fica feliz, ela fica, sabe? Pô, eu sofri tanto e a cachorra volta. Sabe? Depois de tudo que eu passei, de tudo que ela passou, ela deveria se alegrar, né? Mas ela fica estranha. Aí ela volta a cuidar da cachorra, a cachorra tá super magra. E é óbvio que a cachorrinha engravidou. E como é que fica a cabeça dela? Tipo, todo mundo, inclusive a minha própria cachorra, minha própria filha, é capaz de ser mãe e eu não.
E tanto assim, aquela sensação de mãe que ela tinha na cabeça dela, de poder, né, de segurar aquela cachorra. Tanto aquilo desapareceu, quanto ela recebe na cara o fato da cachorra também ser mãe. E a cachorra tem os filhotes, e ela acaba dando um aqui, outro ali. Tem, assim, algumas crises, assim, com outras pessoas. Gente, as pessoas são muito sofridas. Ela acaba deixando uma com uma mulher que ela tem um problema de alcoolismo. A mulher, quando tá, assim, álcool e outras substâncias, eu acho. Então, a mulher, quando ela tá sob essas substâncias, ela não consegue cuidar, obviamente, da cachorra. Ela é até dócil, mas ela não consegue cuidar. Ela sai distribuindo, sabe? Ela sai distribuindo. Aí, o que acontece? Ela resolve distribuir para alguém. Ela resolve doar para alguém. A própria cachorra, a própria Tirli. Gente, de novo, assim, ela abandona. Eu não consigo colocar isso em palavras. O que foi isso? Então, ela queria ter uma filha. Ela nunca conseguiu. Ou ela não queria, não sei. Quiseram que ela tivesse. Ela não conseguiu. Ela teve uma cachorra. A cachorra virou independente. Ela deu embora a cachorra. Só que ela deu a cachorra, eu falei que ela deu o filhotinho, não, ela deu a cachorra para essa mulher que tinha problema de alcoolismo e dependência de outras substâncias. E aí essa mulher deve ter entrado em alguma crise aí, alguma coisa, e a cachorra volta. E ela não quer mais. Aí você fica assim, caramba, não, agora ela vai perdoar? Não, ela não quer mais. Nossa, é muito difícil, assim, a minha cabecinha não compreende muito bem. Ou eu tento, claro, ter minhas interpretações, porque que ela teve inveja, sabe? Eu pensei que foi uma inveja. Eu acho que ela teve inveja da cachorra. Eu não vou contar o final, porque o final é brutal. É brutal. Então, essa mulher, ela tem um desenvolvimento. Lembrem-se do que eu disse logo no comecinho, quando ela meio que se surpreendeu pelo fato de pessoas eliminarem cachorros de propósito. E aí a gente chega a um final brutal, não vou falar, mas acho que vocês já captaram. E aí por que ela fez isso, sabe? E como vai ser o final? Aí eu vou deixar pra vocês, porque é um final bem selvagem, gente. Eu não falei que eles estão ali na floresta também? Então é um lado o oceano, outro lado é a floresta, e deve ter algum morro, alguma coisa ali por trás também. Ao longo da história é citado muito o livro da floresta, o do Rudyard Kipling. O livro da floresta é o livro que tem o Mowgli, menino lobo. E aí as crianças ficam conversando. Aquele menininho que desapareceu, ele tinha um quarto decorado com as coisas do livro da floresta. Então ele tinha uma cortina, sabe, do Balu, eu não me lembro. O Mowgli, sabe? Então tem a cobra, tem o urso, tem aquela coisa bem linda da floresta lá da Índia. E tinha toda essa história do menino que foi criado por lobos. E as crianças ali da vila ficavam dando risada. Imagina que alguém vai ser criado por lobo. Né? O lobo vai matar, o lobo vai destruir, a natureza vai destruir, quem quer que seja. Então eles tinham essa ligação com a natureza muito crua, né? muito de medo e muito respeito. Então a natureza faz muito sentido nessa história. E a própria natureza, então é a natureza dela, né, que não corresponde, a natureza de não ser mãe, que não corresponde. É bem complexo, gente. E cada pessoa vai ter um entendimento. Eu não odeio a Damares, mesmo com o final que ela tem. Eu não sei se eu considero que ela seja uma pessoa egoísta, que ela fez isso com ela mesma, sabe? Eu acho que ela é uma pessoa tão fruto ali daquele meio. E naquele meio, o normal era se casar e ter filhos e continuar sofrendo. E como ela não teve isso, eu não acho que ela se sentiu... Ela mesma se auto-sabotou, né? Embora eu tenha usado esses termos, porque pode dar a entender isso. Mas eu acho que não. Eu acho que ela não tinha nem consciência de que talvez ela pudesse ser uma pessoa diferente, independente. Eu não sabia disso. Então ela queria que ela tivesse uma vidinha normal. Mas... desde que ela dominasse. Então eu acho que isso é uma característica dela, assim, ela queria dominar. E tem muitas mães que querem dominar os filhos, né? A gente tá cansado de saber que existem mães narcisistas que querem, sim, dominar. E
talvez ela tivesse desenvolvido esse narcisismo, ela cresceu, né? Ela chegou aos 40 anos sozinha, batalhando as coisas dela, fazendo tudo do jeito dela, e porque a filha, barra cachorra, não faria as coisas do jeito dela. Então, o fato da cachorra ter uma vida normal que ela aspirou, mas não teve, a fez odiar essa cachorra muito, né? A gente sabe que tem competições entre mães e filhas, adoidado, competições entre mães. Tem mães que odeiam os filhos e tem mães que odeiam as filhas, e tem mães que nem odeiam, mas são realmente muito competitivas, né? Mães que se vestem como as filhas, essas coisas. Ou que menosprezam as filhas. A gente tá cansado de ver esse tipo de relacionamento. Então eu acho que ela teve esse relacionamento bem complexo, não por uma deliberação, mas porque ela era fruto daquele meio. Aquela natureza ali era implacável. Implacável. Então, enquanto ela dizia que tinha um pouco de receio do Rogério, na verdade ela tinha receio da natureza do Rogério. E o Rogério lá no fundo era um cara super bom. Um cara massa, companheiro, que ajudou ela a procurar cachorro, que trazia o dinheiro pra dentro de casa, cuidava dela, levava ela pra ir pra fazer os curandeirismos lá pra tentar engravidar. Eu acho que ele era um cara legal, assim como ela também, só que ela acaba recebendo a carga de ser ruim pelo final que ela vai ter, e pelo fato de estar todo mundo olhando para ela e ela nunca engravida, então ela acaba sendo ruim para aquela sociedade. E nós leitores também temos uma certa ojeriza, mas eu mesma não. Eu mesma não, defendo. Se eu fosse advogada da Damares, eu ia defendê-la assim no tribunal, sabe? Eu acho que eu teria bons argumentos, porque eu realmente não acho que ela deliberadamente quis ser má. Eu acho que o meio a fez daquele jeito e ela não tinha outra opção. É assim 100% das vezes? Não, mas nesse caso, eu acho que sim. Então, gente, fica a dica para este livro. Mais uma vez eu agradeço. Ele tá com um preço muito bom, gente, no Kindle. Por isso que eu peguei no Kindle, né? Eu tô evitando gastar muito. Ele tá, acho que é 14 alguma coisa. Mas ele não é um livro caro, não. Eu acho que o físico é 25, alguma coisa assim. Porque ele é um livro fininho, né, da editora Intrínseca. Fica a dica para este livro psicológico bom, que vai te dar a oportunidade de discutir sobre muitas coisas, muito mais do que eu falei aqui. Eu falei bem mais ou menos, contei mais a história do que falei realmente, de tudo que está intrínseco aí, né, a essas pessoas, a esses personagens. E mais uma vez eu gostei demais, gostei do convite, né, que o Elvis me fez. Espero não ter decepcionado você, Elvis, com as minhas opiniões. Não sei se são opiniões muito rasas, mas é isso, sabe? É uma pessoa que a gente pode relacionar com qualquer pessoa que a gente conhece. Embora seja uma história colombiana, tem muitas similaridades com as camadas mais pobres do Brasil, muito. Assim, a literatura latino-americana, ela tem muitas similaridades, com certeza. E eu gostei muito de ler conhecer uma autora colombiana, né? Pilar Quintana já tem outros livros lançados no Brasil, e eu acho que eu vou dar sempre uma chance para ela. Ela escreve bem, uma literatura tranquila, fluida, tradução boa. Não sei quem foi que traduziu, mas fechou aqui. É uma tradução boa, tranquila. Tem situações assim da vida cotidiana com cachorro. Eu sempre tive cachorro na minha vida. Tive gato também, mas a maior parte da minha vida foi com cachorro. Aí tem alguns termos, assim, aqueles perrengues que a gente passa com cachorro. O cachorro fica meio doentinho, o que a gente faz? E é uma descrição bem direta, bem gostosa. Então, recomendo para vocês A Cachorra de Pilar Quintana. Muito obrigada por me assistirem e até a próxima. Fiquem com Deus.